de volta aqui pra gente comentar o caos, né? Porque isso aqui foi um caos que aconteceu na formação dessa roça. E o que a gente pode definir da melhor forma tudo o que aconteceu ali, né? O mais imprevisível possível. Aliás, se tem uma coisa que eu acho que o Carelli deveria investir, é dar uma imunidade pro Sasha toda semana. Sério mesmo. Porque vocês viram que depois que o Sasha tava ali salvo, tudo mudou, o jogo assim deu uma virada. Mas foi uma virada tão maravilhosa que a gente nem imaginava que quem poderia parar na roça era justamente a Luana e o Fernando, os protagonistas da treta de hoje. A gente nem imaginava que isso poderia acontecer. Não que eu não achasse que a Gisele não poderia parar lá. Inclusive eu falei pra vocês que se os meninos tivessem uma chance de salvar o Sasha, eles iam tentar salvar o Sasha. Então o Sasha de fato não ia pra uma roça. Eu apostei que o Sasha não ia na roça. E acertei aqui, contei pra vocês que de fato eu acreditava nisso. Deu certo. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi um caos, gente. Foi um caos ali. Tudo porque o Carelli deu uma imunidade ali, tanto pro Gui, e o Gui deu essa imunidade também pro Sasha, e o Sasha tá ali, se salvou e ficou pronto. Ficou livre de qualquer problema. E a gente ficou mais aliviado, porque afinal a gente não precisou mais ter que lidar com aquelas crises que ele estava passando aí há praticamente toda semana, né? Sasha falando de roça toda semana. Então, agora a gente já sabe que basta dar uma imunidade para ele, que a história na Fazenda começa a andar, né? Agora, sobre a Luana, gente, a gente já imaginava que a Luana fosse, de uma certa forma, parar na roça. Talvez não da maneira que foi. Eu imaginava que a Luana, de fato, ela pudesse ter a chance de cair na roça pelo voto. Eu imaginava que ela fosse ser a mais votada. Eu só não pude imaginar que esse voto ia ser justamente daquele poder ali que modificou tudo. Então, o Carelli fez uma coisa até bem feita essa semana, né? A carelada foi boa. Só que isso deixou ali uma bomba atômica no grupão das meninas. Porque depois que terminou... Eu vou ter que mostrar isso aqui. Esse vídeo é a melhor coisa que vocês vão ver hoje sobre a Luana falando das meninas. Deixa eu pegar aqui, porque assim, não tem o que eu possa falar sobre esse vídeo, né, gente? Não tem o que eu possa dizer sobre ele. Rapidinho aqui, deixa eu colocar esse vídeo aqui, porque esse vídeo é o que vocês vão ter hoje, é o que vocês vão acompanhar hoje, e é o que vocês vão ver sobre a Luana falando sobre a amizade. Olha só o que ela falou sobre a amizade das meninas. Quem foi que chegou aqui há mais tempo? Me poupe. Luana, já conheci a Gisele lá de fora há um tempão, Luana. Não é minhas amigas, nem Gisele, nem nenhuma de vocês três. Vocês três? Tá me colocando aí? Júlia realmente não tem motivo nenhum, mas Nem as a duas mim. fez não são. A mim, qual é o seu Luana, motivo? deixa eu te falar uma coisa. Ô, Luana, qual é o seu motivo? Mas a minha cabeça tá super fria. Não, é preciso falar outra coisa. Gente, eu amei esse trecho no final do programa, porque tava muito na cara que essa bomba atômica ia estourar ali em cima das meninas, exatamente porque a Camila resolveu colocar a Gisele ela resolveu, aliás, salvar a Gisele e colocou a Luana na roça. Gente do céu, foi maravilhoso de ver toda essa virada ali, né? Foi maravilhoso. E aí depois a própria Gisele falou que não ia adiantar nada mesmo a Luana ter pedido para ir cair na baia, não ia adiantar nada a Luana estar na baia, porque ela ia parar na roça de qualquer maneira. Ela ia acabar caindo lá na roça. Ela ia acabar de lá, porque ou ela não ia ser votada, mas ela ia ser puxada de qualquer maneira. Então não ia ter como ela estar ali. Então, gente, foi assim uma mexida de uma tal forma que, olha, parabéns aí pro Carelli, né, que deu uma imunidade, que mexeu e acabou com a moça. Pra quem quer saber como é que tá a moça, olha a cara dela aqui neste momento. Olha lá aí a cara dela.
Olha aí ela ali chorando ali, achando traída, se achando traída, dizendo ali que todo mundo traiu ela. Ela tá chorando aqui com a Júlia, dizendo que as pessoas não são mais amigas dela e dizendo que só o Yuri, só o menino lá, o Gui, só o Sasha foram os companheiros dela. Sério, mulher, foi feio o que você fez aí depois, né? Foi feio o que você fez depois dessa roça, né? Passou uma vergonha tremenda. Mas vamos lá comentar aí essa roça, né? Até a Adriane Galisteu ficou chocada com a formação dessa roça. A gente nunca tinha visto a Adriane Galisteu tão chocada com uma roça há tanto tempo assim, né? Fazia algumas semanas que a Adriane Galisteu não ficava tão chocada com o resultado de uma roça, tão chocada como ela ficou aí. Mas vamos lá, gente, entender como é que esse caos foi formado aí. Eu vou ter que acreditar a culpa a uma lata de leite condensado. É sério, uma latinha de leite condensado foi a responsável por isso tudo. Uma simples latinha de leite condensado que as meninas resolveram usar quando elas estavam na casinha da árvore. E por sinal... Deixa eu só tirar aqui o áudio, porque o negócio já clicou aqui, né? Quando eu clico o botão, o negócio entrou sem a necessidade. Não é a hora ainda de chamar o vídeo. E aí, lá na casinha da árvore, as meninas estavam ali usando o edredom e comendo o leite condensado. Escondidas. Elas estavam escondidas. E aí, quando foi lá no final da tarde de ontem, tá? Isso foi na tarde de ontem. Eu vou te falar, ela caiu numa roça muito ruim. Ah, gente, pera aí. No final da tarde de ontem, as meninas se levantaram e aí a Flora disse eu acho que foi pra Gisele, esconde o leite condensado. Que elas estavam com a lata ali. Foi assim que começou a treta do leite condensado, porque elas resolveram levar esta lata de leite condensado lá para casinha e se esconderam debaixo do edredom para comer esta lata de leite condensado ali. A partir daí, gente, a história foi acontecendo, tá? A partir daí a coisa foi rolando. O Fernando estava cozinhando ali e tal ontem à noite e as meninas voltaram para lá e alguém esqueceu de botar a lata no lixo, tanto que a lata foi lavada de fato, ela não estava tão suja assim. E aí mostraram lá como é que tinha terminado o dia, tá? O VT, gente, foi super resumido e eu te contei toda essa história nesses vídeos que estão aí no card, tá? Você pode dar uma olhada. Eu não vou aprofundar aqui porque senão a gente não vai avançar muito. Mas tá aí as punições do Zé Love, ó, o porquê que ele foi punido. E aí depois, olha aí porque as meninas foram punidas também. Você não pode tapar os microfones intencionalmente. Então tá aí as duas punições ao mesmo tempo, tá bom? Essa foi a forma como aconteceu. E como o Yuri encontrou a latinha hoje de manhã. Que a Gisele esqueceu ali atrás do filtro. E, gente, a partir daí vocês já sabem toda a história. Eu não preciso mais te contar muito mais além, porque eu já te contei essa história toda, eu já te falei tudo isso aí, já te falei. Há alguns detalhes aí que o VT da Record mostrou. Por exemplo, que ela tinha escondido as latinhas de leite condensado lá no armário dela. Então ela pegou 2 latas de leite condensado e mostrou para quem estava lá na cozinha que ela tinha 2 latinhas de leite condensado ali. Mostrou para todo mundo, ó, eu tenho essas 2 latas aqui, tá? Desde a época da Raquel, tenho essas 2 latas e saiu lá para fora. E aí o Fernando também mostrou para ela, né? Comparou os lotes e disse, essas latas são de um lote mais antigo. Porque eram desde a época da Raquel. Isso aí ela fez questão de deixar claro, tá? Então foi assim que a confusão começou. Aí veio a história do pudim, veio a história lá que ele queria fazer o pudim, não sei o quê. Então vocês já sabem de todo o resto. Eu não preciso mais aprofundar essa história, porque senão a gente não vai mais sair daqui.
Agora, a história que causou aí a confusão que levou a outra parte, que eu te comentei uma parte antes no vídeo anterior do canal, que é o quê? Eu sei que ficou meio confuso, mas você já vai entender. Quando ela foi confrontar ele estava pintando o cabelo. E aí ela falou que ele estava parecendo um palhaço, porque ele estava pintando o cabelo de... inicialmente a cor do cabelo estava de fato amarelo, mas depois foi ficando verde, tá? Não interessa a cor que ele estava usando do cabelo aqui, não interessa que tipo de cor ele estava fazendo, isso não interessa, isso aí é o de menos. O fato é que ela de fato foi quem começou a provocá-lo. Ela de fato foi quem falou dessa história aí do cabelo dele. E aí, antes de eu começar a te falar da roça, eu te comentei no vídeo anterior o seguinte, e isso aqui eu vou te mostrar em vídeo, tá? Eu te falei que a Luana tava ali numa discussão com... Eu acho que era uma discussão com todo mundo ali na sala, tá? E nessa discussão que ela tava com todo mundo ali na sala, eles estavam numa baixaria tremenda sobre essa história ali do leite condensado, do namorado dela e tal. Porque o que foi que aconteceu? O Fernando disse que ela, se ela não tinha vergonha de usar roupa de outro macho dentro da casa. A roupa do Cauê, por exemplo. E aí ela ficou doida, começou a dizer respeito meu namorado, não sei do que e tal. E a partir daí ela disse que ia pegar bosta naquele momento e que ia jogar bosta nas coisas do Fernando. E aí ela foi de fato lá, eu vou te mostrar um trecho aí dessa imagem. E o próprio Fernando depois abriu a porta da porta principal da fazenda e disse assim, a porta aberta para o seu cancelamento. Lembrando o que aconteceu com a Ingrid O'Hara em 2022. Quando a Ingrid foi lá, pegou na baia cocô de cavalo e jogou nas roupas do Vini Butel. O que foi que aconteceu? A Ingrid já estava na roça naquela ocasião. E depois de tudo o que ela fez, o que foi que aconteceu com ela? Ela foi eliminada, porque ela não conseguiu se dar bem na prova do fazendeiro. E a partir daí, a Gisele tentou de todas as maneiras impedi-la de fazer isso, mas não deu lá muito certo. No fundo, ela regou, a menina regou porque ficou com medo do cancelamento, mas a história continuou rolando e foi usada lá na formação da roça. Mas eu só tô te contextualizando aqui para você entender melhor como essa coisa foi. Deixa eu te mostrar um trechinho do vídeo, olha só. Deixa eu só botar o som, né? Porque se sem o som vocês não vão conseguir ouvir. Olha só. Nossa, você dormindo com roupa de outro, do Cauê? Como é? Qual é a roupa de Cauê que eu uso? Você dormiu ali a semana inteira com a roupa do Cauê? Por que ele eu não dormi? liga, Eu não? dormi com a roupa de Cauê? Sim, com a blusa dele na Então sua vai lá cama, na de tua travesseiro. Cara, eu não ia pegar bosta pra jogar na tua cama, mas agora eu vou pegar. Lava a porra da tua boca pra falar do meu namorado e cuida da Ele não liga, tua não? Você vida. dorme com roupa de tua macho, vida não? triste. Ah, tua tá vida bom, amor. triste. Então, esse foi o momento que de fato ela foi lá embaixo e ela pegou a bosta. Só pra vocês verem, ela pegou a bosta. E pegou mesmo, tá? Ela só não foi adiante porque a Gisele impediu dela ir adiante, de jogar a bosta, de jogar aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês o quanto que ela foi. Ela foi de fato ali. Deixa eu só... Porque eu tenho que tirar o som do vídeo, porque senão pode dar problemas aí de direitos autorais, tá? Vocês sabem que esse negócio é chato. Mas ela desce lá, ó, ela abre a porta, ela vai ali, ó, ela tá pé da vida, ó, ela vai efetivamente, ó, você vê que efetivamente ela vai lá, desce na baia e pega mesmo uma sacola de bosta. E a Gisele vai atrás dizendo pra ela não fazer isso. A Gisele disse pra ela não fazer. E aí, gente, rapidinho, né, pra não confundir os vídeos aqui. Ai, meu Deus, esse aplicativo, gente, juro pra vocês, eu tô pesquisando um aplicativo de gravação que não tenha essas limitações que esse aplicativo tem aqui pra mim, porque às vezes ele causa isso. E aí quando ela volta com a sacola de bosta na mão,
O próprio Fernando ironiza ela e diz, vai lá, joga. Eu tô abrindo a porta aqui pro seu cancelamento. Olha só aí o que ele faz. Rapidinho, né? Vamos clicar aqui de novo. Deixa eu colocar o som para vocês ouvirem pelo menos um trecho desse momento. Vou abrir a porta pra você. Não faz isso, Luana. Vai. Ele não abre agora pra falar merda de mim? Do meu namorado? Ele falou que a mulher dava golpe no Ah. aplicativo pra todo dia jantar com um homem diferente. E se você Então tá aí, ó. Ele próprio abriu a porta e disse que era pro cancelamento dela. E a Gisele dizendo pra ele não fazer isso, pra ela não fazer isso. Ela arregou, tá? Ela arregou, ela não fez. Ela de fato não jogou merda nas roupas dele, nas coisas dele. Mas ela quase fez, né? Então isso aí foi o que marcou a parte da votação ali da formação da roça, tá? Só tô contextualizando, porque a partir daí a gente vai agora para efetiva formação da zona zona de risco já, da roça para valer. Vamos lá. E já começando aí com os poderes, né? O Gui foi pegar os poderes dele, o poder laranja, foi estratégico, pensou e deu logo para Luana e ficou com o poder branco. E aí não podia esconder a felicidade dele, né? Você está imune e deve imunizar mais um peão. A carelada foi essa aí, tá? A carelada foi imunizar mais um peão. E aí ele resolveu imunizar o Sasha, que parece que não gostou muito. Parece que o Sasha queria mesmo ir pra roça mais outra vez. Ele queria ir de novo pra lá, olha a cara dele. Mas o Yuri tava, olha como o Yuri tava felizão aí, olha como ele estava felizão de que as coisas deram certo como ele tinha planejado desde o final de semana, né? Mas, assim, o Sasha não queria muito, olha a cara dele, assim, a cara, tanto que a câmera nem consegue pegar ele, assim, tão de frente, pega mais de perfil. Ele realmente não estava muito feliz, ele parecia que queria ir pra roça, né? Porque ele precisava reforçar um pouquinho a narrativa dele. E aí, depois, a Galisteu já mandou logo aí ele a tratar de indicar quem ele vai indicar pra roça, né? Quem ele ia indicar pra roça. E aí, como é que foi essa indicação? O Gilson, né? Vocês sabem. E ele disse assim, que a indicação dele era naquele peão, que não tinha lá muita personalidade, naquele peão ali, que não tinha lá muita personalidade dentro da casa, nem posicionamento, que se esconde atrás dos grupos, tá fazendo hora extra na fazenda, que às vezes em que ele teve posicionamento foi criando embates sem sentido, especialmente contra ele próprio. E aí depois ele até pediu que queria que o Gilson justificasse porque usou o termo mocinha, que foi considerado homofóbico e tal, enfim, né? Só que o Gilson, gente, eu vou ser sincero, o Gilson é muito ruim pra argumentar. O Gilson não sabe argumentar, o Gilson não sabe falar. O Gilson ali se defendeu, ele disse que já esperava há muito tempo, por conta do começo ali da história dos dois, e que se o Yuri queria um posicionamento dele, mas ele disse que cada um tinha que jogar o que acha certo ou não. Nem eu entendi, tá? Não me perguntem, porque nem eu entendi o que o Gilson quis dizer com isso. E ele até te falou, ele disse, se eu te chamei de mocinha, foi por posicionamento, e para ter posicionamento de homem. Eu juro que eu também não entendi onde ele quis chegar com isso, tá? Me pareceu que ele só reforçou o preconceito. E aí ele disse que quando ele confrontou o Yuri, ele foi de peito aberto, e que ele não foi atrás de alguma confusão, como o Yuri sempre faz. E que o Yuri se faz de coitado todo o tempo, e que o Yuri é um cara de 30 e poucos anos, que já viveu muito tempo da noite, dos trabalhos que ele diz que tem, e que isso já traz uma experiência de vida, e que se fazer de coitado não era o papel dele lá dentro, e que ele não devia fazer isso e tal. Enfim, foi isso aí que o Gilson justificou. Eu só achei que o Gilson foi péssimo na justificativa, tá? Péssimo, ele é muito ruim para justificar qualquer coisa. O Gilson, ele carece mesmo de melhores argumentos e carece de palavras. Ele é muito econômico nelas. Enfim, o primeiro a votar foi justamente o Sasha, né?
Aí o Sasha, ele foi votar logo no Sidney. Aí o Sidney foi sempre uma pessoa que ele respeitou e tratou bem, tanto fora da casa quanto dentro, e que ele nunca falou nada contra o Sidney, e que de umas semanas pra cá, e os dois começaram a se estranhar, e aí os dois começaram a brigar, e aí na roça passada, ele disse que foi oferecer a cama dele, e aí o Sidney começou a chamar ele de moleque, e aí no meio de uma discussão aí, começou a xingar, a gritar com ele e tal, e aí ele ficou sentado, sem falar nada, e que ele entrou na sede, e aí o Sidney foi atrás dele, chamando ele de bosta, de rato, de sei lá o quê, e que agora o personagem que o Sidney constrói no programa e pra vida dele caiu, porque ele mostrou quem ele é, quem realmente é, uma pessoa baixa, uma pessoa agressiva, e que ao invés dele assumir esses erros, pedir desculpas e voltar atrás, ele tá tentando levantar uma pauta de capacitismo, porque aí até o Sasha disse assim, se eu disse alguma coisa sobre isso e tal, eu até peço desculpas, porque eu disse que ele não estava batendo bem das ideias e estava tendo alucinações e estava maluco. Com todo respeito a alguém que se ofendeu, eu peço desculpas porque não foi minha intenção, tá? E aí, gente, eu vou ser sincero com relação ao que o Sasha fez aí pro Sidney, tá? E eu acho que o Sidney, ele devia ser um pouquinho sincero nesse momento. Sério mesmo, eu tô falando sério. Eu acredito que o Sidney, ele deveria assumir o que aconteceu com ele no ano passado. No ano passado, o Sidney teve toda aquela história no hotel no Rio de Janeiro. Que ele bebeu demais ali, misturou os remédios, Zolpidem e outras coisas lá. E aí não deu bom pra ele, pulou do 5º andar, quebrou o pé e tal. Tudo bem, não interessa. Aqui não interessa se ele estava surtado ou não, não interessa. Eu não vou usar essas palavras. O que eu tô querendo dizer é que a forma como o Sasha tem usado essas palavras, isso tem ativado um gatilho no Sidney. E aí eu acho que o Sidney deveria assumir essa história, deveria assumir o que aconteceu com ele e deveria ser assim, e ser claro para o público e dizer, olha gente, eu tive esse problema no ano passado, eu passei por isso, não me orgulho do que eu fiz, não me orgulho do que aconteceu comigo, mas aconteceu e eu, assim, isso ativa gatilhos em mim. Eu não gosto que as pessoas falem disso, então, por favor, eu peço para vocês não usarem mais isso e tal. Se o Sidney fizesse isso, o que ia acontecer? Toda vez que o Sasha fosse usar esse argumento, as pessoas iam começar a cair em cima dele. Iam começar a dizer, olha, o cara já falou e já explicou por que ele não gosta que você use esse argumento. Você ainda vai querer usar? O Sidney tem uma arma nas mãos, inclusive para ele próprio, para a saúde mental dele, para ele se sentir bem. Basta ele saber usar isso a favor dele. Basta ele saber dizer, assumir. Não há nada de errado em você assumir um erro que você teve no passado. Isso não desabona o que o Sidney fez ao longo da carreira dele. Não desabona os trabalhos que ele fez. A única coisa é que ele, assim, teve um problema. Tudo bem ter um problema. Todo mundo tem problema, gente. Isso não é uma coisa grave. O Sidney só poderia chegar e dizer, acabou, gente. Foi só isso que aconteceu comigo e tá de boa. Eu acho que seria melhor se o Sidney assumisse isso. Porque aí, toda vez que o Sasha ou qualquer outra pessoa lá dentro começar a usar essas histórias, o Sidney vai sempre levar para esse lado. E aí, cada vez mais, o Sidney vai acabar desenvolvendo uma reação mais violenta. E pode ser que isso leve a uma expulsão. Porque aí, quanto mais violento você fica, mais a cabeça você perde. E aí, gente, vai chegar um momento que você não vai poder... Que ele, aliás, não vai conseguir controlar a situação. Enquanto tem controle da situação, olha, tá de boa. Mas quando não tiver o controle da situação, como é que vai ser? Eu acho que seria interessante se o próprio Sidney assumisse o problema que ele teve no ano passado, não tentasse esconder isso do público, e esconder dele mesmo, inclusive. Seria interessante. Aí sim, talvez ele deixasse claro que toda vez que tocam nessa história de falar essas palavras surto, alucinação, não sei o quê, isso causa um gatilho nele, e aí as pessoas evitariam mais de falar isso, de usar isso aí, e ele pelo menos teria um argumento forte para jogar até pro público. Olha, as pessoas estão querendo usar um problema que eu tive contra mim.
Se ele fosse um pouquinho mais inteligente, ele usaria isso a favor dele. Eu, pelo menos, usaria, né? Eu acho que seria interessante. Enfim, os dois discutiram por causa disso. O Sidney disse que isso não surpreendia dele em nada, porque o Sasha é um jogador previsível, que ele faz uma movimentação covarde, egocêntrica, e que tudo que acontece dentro da casa precisa ser sobre ele, senão o programa todo tá errado, estão boicotando ele. Se aparece um vídeo numa dinâmica que ele fez, a edição deve ter criado alguma coisa sobre ele. Se ele é repreendido, ele diz que não falou e tal. Mas foi pra esse lado aí do Sasha e tal. Eu acho que isso ele precisaria repensar. Isso é ser um conselho que eu dou pro Sidney. E aí pra quem gosta do Sidney também. Aí depois os dois começaram a discutir ali, falar sobre trocar farpas e tal. E aí depois o Zack entrou, porque o Sidney teria dito... O Sidney não, o Sasha teria dito ali sobre que o Zack não teria a capacidade cognitiva de formular um argumento e tal. E aí o Zack já levou o negócio para deficiência. Que o Zack é um deficiente cognitivo e tal. A Júlia também aconselhou o Sasha a evitar essas palavras, porque isso sim pode causar um problema. A gente está vendo que o Zack, ele de fato tem um certo problema em formular argumentação, a gente está vendo isso. Mas isso não é algo que você tem que pontuar no programa, isso aí é algo que ele tem que falar com o terapeuta dele. Isso não é algo que a gente tem que ficar pontuando no programa de jeito nenhum. Inclusive eu nem acho que o Zack seja essa pessoa que o Sasha acha que ele é, não. Fora de toda essa pressão das câmeras do programa ao vivo, ele é super normal, ele conversa normal, formula argumentos, sabe conduzir uma conversação. Me parece que ele não sabe fazer o resto, tá? Me parece assim que sob pressão é que ele não sabe trabalhar. Mas de resto, pra mim, tá de boa. E aí, depois dessa confusão toda que aconteceu entre eles ali, um mandando indiretas para os outros e tal, foi a vez da Vanessa votar. Até estranhei, inclusive, que a Vanessa tinha sido a primeira lá do grupinho a votar. E aí ela votou na Júlia e disse que foi por 3 atitudes, que no começo elas estavam juntas, e no dia seguinte, cada uma já estava no grupo separado, que como fazendeira ela disse que iria indicar o Zack, chegou na hora H e indicou o Zelov, e a terceira é a atitude que ela fez uma brincadeira sem graça com a Flora e o Sasha, e de que a Galisteu iria para a baia. Aí eles disseram que... Aí ela falou que o grupinho não se importou muito com os problemas dela. Achei meio confuso aí os argumentos da Vanessa, não vou negar. E aí a Júlia respondeu, né? Ela disse que a Vanessa não tem personalidade e que ela tem que buscar argumentos de uma coisa que aconteceu no 2º ou 3º dia de programa, e que se ela realmente quisesse votar nela, ela poderia usar coisas muito mais recentes do que aconteceu mesmo. Por exemplo, eu também vou ter que concordar com a Júlia. Ela poderia usar o que aconteceu na semana passada, que é bem recente, né? Aquela história lá da baia, aquela história lá de desistir, não desistir e tal. Ela podia ter usado aquilo, ela podia ter falado aquela história toda. E aí ela disse, porque elas tiveram de fato um embate bem recente naqueles dias. Mas não, ela foi buscada lá do começo do programa. Aí já não dá, né, gente? A gente já tá caminhando pra metade. Aí não dá mais. E aí depois ela disse que ela tinha 2 questões ali sobre a indicação. Que o Zack, ela disse que ela resolveu no apontamento do programa do Rodrigo Faro. E o do Zelov, que ela disse que nem cabia explicação ali naquele momento. E aí ela disse que a Vanessa se contradiz muito e que quando eles fizeram a brincadeira, todos eles pediram desculpa para ela e que em momento algum ela tinha utilizado o problema da Vanessa para querer se dar bem, para querer dizer que ela estava tirando algum proveito e tal. No fim, votou na Vanessa. No fim, né, respondeu aí a Vanessa. E também votou na Vanessa quando teve chance, mas já a gente chega lá. Aí depois foi a Flora, aí a Flora também votou na Vanessa, e aí disse que teve a questão da punição, aonde ela disse que iria botar a melhor amiga dela na bala para não se indispor.
e que isso é uma falta de caráter imensa de uma mulher de 35 anos botar alguém para resolver os problemas dela. E aí, gente, a Vanessa foi desmentida ao vivo pela Babi, tá? A Flora ainda disse que a última roça não foi sobre a Vanessa, e sim foi sobre a Suelen e o que aconteceu com a Suelen nos últimos dias, e que o Brasil está vendo as atitudes da Vanessa de ser falsa e de ser uma leve trás, e que no momento certo vai tomar as atitudes. E aí a Vanessa, quando ela vai responder, eu achei assim que a Vanessa, se ela não tivesse falado com a Babi, talvez ela não tivesse passado a vergonha que ela passou. Mas ela passou uma vergonha, porque a Babi desmentiu ela ao vivo. Ela primeiro disse assim, que as meninas estavam querendo colocar ela contra as amigas dela o tempo todo. E aí a Flora chamou a Babi assim na chincha e perguntou: eu pedi alguma coisa pra você, Babi? Eu pedi pra você mentir alguma coisa? E aí a Babi disse que não. Depois a Babi fala assim: você falou pra Vanessa, aliás, foi a Vanessa que pediu desculpa, eu que anotei errado. Aí depois foi a Vanessa que perguntou assim pra ela: eu pedi alguma coisa pra você, Babi? E aí a Babi respondeu pra ela assim: olha, você falou que era pra eu falar que só eu é que causei a punição. E eu falei, ok, que eu falaria. E aí depois a Vanessa assume que as duas participaram da punição. E ela falou que queria falar e eu falei que eu não queria falar. Gente, ela se enrolou totalmente na hora de dar essa desculpa aí. E o argumento da Flora ficou mais claro nesse momento. Foi aí que o negócio pegou mal pra Vanessa. E aí provou o ponto que tanto a Júlia quanto a Vanessa, quanto a Flora estavam colocando contra a Vanessa. Faltou uma personalidade por parte da Vanessa. E não adianta a Vanessa ficar querendo dizer que tudo é estratégia, porque nem tudo na vida é estratégia. O que ela fez ontem não foi estratégia. O que ela fez hoje de botar a Babi para assumir sozinha a responsabilidade não foi estratégia. Ela não quis assumir isso porque era muito mais fácil colocar a Babi no olho do furacão e ela escapar. Foi isso que aconteceu. E por isso que ela foi cobrada nessa votação aí. Passou um mico tremendo aí com a Babi desmentindo ela ao vivo ali, tá? Horrível o que aconteceu com ela. E aí a Vanessa depois disse assim: Flora, você é um exemplo, né? E aí a Flora: você que fala manso, eu não sei falar manso, no dia que eu aprender talvez eu seja. Uma mulher que mia é uma mulher que não presta. Foi alguma coisa assim que a Flora falou no final. Aí depois foi o Zac que votou. No começo o Zac respondeu, né? Se posicionou de novo contra o Sasha, falando lá. Inclusive foi aqui que o Zac disse, trocou as palavras e disse que o Sasha tinha dito que ele tinha deficiência cognitiva. O Sasha não falou que ele tinha deficiência cognitiva. Disse que talvez ele tivesse algum problema com isto. Ele talvez assim não conseguisse formular frases, argumentos e tal, mas ele nunca falou que o cara tinha deficiência cognitiva. Seja lá como for, gente, é o que a Júlia aconselhou o Sasha: não use essas palavras, porque isso é um problema. Mas fora isso, ele votou na Júlia única e exclusivamente por estratégia de grupo, quando na verdade eles queriam tudo votar no Sasha mesmo, tá? Foi só isso aí que aconteceu. Aí depois a própria Júlia respondeu ali, né? E ela já sabia que ela ia levar esse voto, ela não estranhava, porque no final o grupo todo combinou que ia ser nela mesma, né? Então foi assim. A seguir foi a Camila. E aí a Camila votou, gente, desculpa, né? Algumas imagens saíram a mais aqui, porque às vezes a gente acaba escolhendo. Deixa eu explicar alguma coisa aqui pra vocês. Às vezes aparecem imagens a mais aí dos prints, porque a gente tem que ter algumas opções pra gente fazer as thumbnails. E aí na hora que vai selecionar, às vezes eu coloco pro aplicativo selecionar automaticamente ali as imagens que vão entrar no programa. Então às vezes eu não consigo fazer tudo manual.
e às vezes entram imagens a mais, tá? Mas, pelo menos aí vocês viram como é que tava o placar na votação, né? Até esse momento a Júlia já tinha levado 2 votos, a Vanessa já tinha levado 1 e o Sidney tinha levado 1. Aí a Camila, ela votou na Vanessa e disse que a Vanessa tira as pessoas de malucas, que isso tirava ela do sério, porque ela tem uma memória excelente, porque afinal ela é uma professora de história, então ela tem que lembrar dos eventos, da forma como eles aconteceram, e que ela acha que é um absurdo uma mulher madura, ou que pelo menos que deveria ser madura, se prestar a um papel ridículo de negar na frente das pessoas o que ela fez, de omitir coisas que ela faz e tal. E aí eu vou ter que dar uma razão para Camila, porque afinal a Babi tinha desmoralizado ela ali na frente, né? A Vanessa respondeu para ela, deixa eu pegar aqui a anotação do que a Vanessa respondeu. Aí ela disse assim, que a Camila podia falar o que quiser dela, que não importava a opinião dela, porque pelo menos ela tá de alguma forma causando algum movimento na casa. E a Camila fica só fazendo maquiagem durante horas e horas. E que a Camila tem o que falar dela, mas ela não tem o que falar da Camila. E aí a Camila respondeu que ela é uma pessoa decente. Mas assim, gente, até então o que a Vanessa faz também não é nada de errado. Assim, não é algo moral. Moral, tô falando agora de moral. Não é algo que moralmente eu aceitaria. Não é algo que moralmente eu gostaria de ter alguém convivendo do lado. Mas errado por si só não é. Isso é um jogo. Ela faz o que ela acha que ela deve fazer pra se dar bem nisso. Agora, errado, indecente não é. Né? Então, assim, eu acho que o argumento da Camila também não foi legal com relação a isso. Mas o que a Vanessa falou sobre a Camila, eu também achei, né? Ela também jogou logo na cara da Camila que a Camila é uma planta, que a Camila de fato não tá entregando alguma coisa. Ela só passou a entregar de fato hoje, quando de fato a Vanessa entrou na cabeça dela e aí ela ficou pensando que de fato ela tinha que entregar alguma coisa. E entregou. Chorou bastante depois que ela precisou salvar a Gisele e mandar a Luana direto pra roça. E a Luana disse que ela era uma falsa, que ela era uma cobra, que não era mais amiga dela e tal. Tava um horror ali. Aí depois foi o Albert, aí o Albert votou na Júlia e disse assim que ela fica com o pano de fundo no jogo e que ela não vai pros embates diretos, que ele tem uma pulga atrás da orelha quando a Suelen deu adjetivos negativos pra ela e tal. Enfim, né, usou argumentos aí do programa do Rodrigo Faro. E aí a Júlia disse que já esperava por isso. Júlia disse que já esperava, porque afinal a Suelen já tinha falado algumas coisas ali, enfim, né? Vocês já sabem de toda essa história. Aí depois foi a vez do Gui. Aí o Gui votou no Zac, aí o Zac já ficou pé da vida. E aí ele disse que no jogo o Zac é a pessoa que menos tem personalidade, que no jogo o Zac é a pessoa que menos tem posicionamento. Mas não era o Gilson, né? Eu pensei que era o Gilson. E aí ele disse que é uma pessoa que quando começou a perceber que estava sem personalidade em jogo, parece que deu um estalo e começou a xingar todo mundo, começou a botar o dedo na cara de todo mundo, e que ameaçou ele, falou que aqui fora eles iam se resolver de alguma forma, que foi pra cima dele, e que é um cara que ele não sabe de quantos anos tem, mas é um cara desequilibrado. Outra palavrinha que vocês devem evitar ficar usando aí, tá? Desequilibrado. E aí o Zac ali, assim, até a Vanessa fez assim com o negócio. Meu Deus do céu, não usa essa palavra. É bom não usar a palavra desequilibrado, tá, gente? Vamos fazer assim. É bom evitar usar a palavra surto, surtado, alucinação, alucinado, alucinar, desequilíbrio, desequilibrar, desequilibrado. É sério, é melhor evitar usar essas palavras, porque, olha, pode dar maior confusão lá dentro quando usa essas palavras. E aí o Gui continuou falando, né, sobre o comportamento do Zac, e quando o Zac respondeu, o Zac já jogou na cara dele, assim, que já que eles estão num jogo de posicionamento, ele disse que
ali as câmeras estão filmando tudo para provar e que se é uma pessoa que não atura a agressividade, ele é essa pessoa que não é agressiva. E que se for pegar o foco do dia que falam do Sacha e a cara de santo que ele faz, que o Sacha é a pessoa que mais vive provocando ele de quase todos os dias ali. E que ele pede desculpas pela cena lamentável que ele reproduziu, e que ele fez aquela cena ridícula, que ele passou papel de bobo, que ele se expôs, que ele não devia ter feito aquilo, mas ele fez no calor da emoção, do momento e tal. E aí o Zelov entrou para defender ele, e aí começou de novo o Sacha a discutir com o Zelov, e aí começou o Gui se defender ali do Zelov, toda aquela discussão ali. E aí o Sacha começa a se defender de novo do Zelov. E aí depois, né, foi a Babi que foi votar. Aí quando a Babi começa a votar, e aí ela disse assim, o Sacha gritou sim com a Gisele, e eu não vi nenhuma mulher. E aí o Sacha interrompe de novo. E aí a Babi grita com ele e disse assim, cala a boca, você é um cara chato, você se comporta como um menino, você é um cara de 40 anos, você vai me respeitar sim. É a minha vez de falar, não é a sua. Você não tem bola, como falaram. Se coloca no seu lugar. Então, assim, ela tava bem pé da vida com ele. E aí ele continuava a falar, dizendo que ele não ia aceitar que as pessoas falassem qualquer coisa dele, que ele não ia aceitar que as pessoas falassem absurdos sobre ele e tal, que ele não era machista. Aí a Gisele acabou entrando no meio da confusão também e tal. Mas o voto da Babi foi na Júlia. Mas ela queria votar no Sacha, querendo ou não, né? Aí ela disse assim que não viu nenhuma mulher se posicionar contra o que tinha acabado de acontecer ali com ela, contra o que tinha acabado de acontecer com a Gisele. E ele disse que na vez do Zé, todas as mulheres ficaram juntas e unidas para falar um monte de coisa dele, que se um cara grita com uma mulher, tem que ser todos punidos da mesma forma, e nem que nenhuma mulher se posicionou quanto a isso. E com relação ao Sacha, ninguém fez absolutamente nada, passaram pano nas atitudes dele. E aí depois ela falou ali sobre a Vanessa, que é uma hipocrisia tão grande, porque as meninas esconderam o leite condensado para depois cobrarem posicionamento dos outros. E aí ela disse assim que para alguém falar dos outros tem que ter rabo limpo e não chegar lá com o rabo sujo do jeito que elas estavam. E aí o negócio foi só piorando, né? A câmera focou ali no Zelov e tal. E aí quando a Júlia foi responder, ela disse assim, que sobre o Sacha, a Babi falou algo que ela não tinha visto. Que ela se posicionou contra o próprio Sacha, que ela e a Camila comentaram que se ele gritou com a Gisele, como ele gritou, ou pelo menos como a Camila disse que ele gritou, porque elas não viram, elas não estavam lá, ele foi contraditório sim, porque ele criticou o Zelov pela mesma coisa que ele fez. E ela disse que o posicionamento dela, o Brasil viu. E aí o Zelov ficou indignadíssimo ali. A Babi não quis nem saber da resposta da Júlia, né? O Zelov ficou indignadíssimo ali, se levantou e começou a dizer ali... Vocês querem falar que foi a mesma coisa comigo, mas vocês passaram pano mesmo. Vocês não tiveram a capacidade, a coragem de indignação que vocês tiveram comigo. Comigo vocês me julgaram, massacraram e me condenaram lá fora. Vocês passaram pano total pra ele, vocês passaram pano total. E aí o Love começou a gritar, eu assumo, eu sou homem, você não é, você não honra nada, você é um cara escroto e tal, me admira muito passarem pano pra você, você me chamou de agressor, você é um covarde, você um monte de coisa ali que ele jogou pra cima do Sacha. Gente, foi uma coisa tremenda. Isso eu tenho um trecho do vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Aí a Júlia se levantou e começou a dizer que o Love não tinha visto o posicionamento dela, mas que ela tinha condenado, sim, o Sacha e tal, que ela tinha falado do Sacha, mas o Love tava ali indignadíssimo. E aí o Sacha continuou na provocação e disse, vai lá, Fortão, continua falando. E aí depois a Gisele
ele pede, né, pra Gisele falar, e a Gisele, o Sasha não gritou com você? E aí a Gisele levantou e disse, ele gritou comigo sim, não grita nem com o Zé, nem com o Zac, nem com o Sidney, com homem ele não grita, ele só grita com mulher, ele é assim, ele é machista. E aí o negócio foi piorando, foi crescendo, foi escalando ali e tal. Gente, foi o intervalo praticamente todo, só repetindo e repetindo a mesma coisa. Tá? Deixa eu pegar um trecho do vídeo de como isso aconteceu, de como essas coisas foram só piorando, de como isso aí foi só escalando, de como as coisas foram só piorando. Olha só, para vocês verem como foi. Passaram pano. Eles passaram vocês passaram pano. Mas vai chegar mais ou menos agora. Tá atrás de vixe, mas isso foi só um gostinho, porque o próximo bloco vem daqui. Gente, foi isso aí, tá? O intervalo, isso aí foi antes de ir pro intervalo, mas o intervalo foi isso aí tudo. Só continuou isso tudo, tá? Não melhorou, continuou do mesmo jeito, continuou da mesma forma, continuou a mesma gritaria, continuou tudo exatamente do mesmo jeito, tá? Foi um horror, um horror. Mas enfim, né? Tudo foi ali do mesmo jeito. Aí continuaram a gritaria ali dentro, e aí o Zac se meteu, disse que o Sasha era um covarde e tal. Gente, eu vou até pular essa parte, porque é a repetição do mesmo, é a repetição do mais do mesmo e tal. A Gisele foi a próxima a votar. Aí a Gisele, obviamente, votou no Fernando, né? Ela disse que os motivos que levavam ela a votar no Fernando é que foram muitas brigas que aconteceram na casa no mesmo dia, porque ela disse que ela estava deitada, ela levantou e falou com ele, disse, você tá falando de quem? E aí ele disse que não estava falando com ela, e que chamou ela de porca, de imunda, e que chamou ela de vários outros palavrões de baixíssimo calão, e que as pessoas não podem falar, e que ela não podia falar nesse horário, e que ela ficou sem palavras de tudo o que ele falou pra cima dela, e que ele apontou o dedo bem no nariz dela, e que por conta desse ato agressivo e todos esses palavrões que ela ouviu, sem ao menos saber porque ela estava sendo ofendida, ela estava votando no Fernando, e ele estava cagando pra ela, estava cagando aí mesmo, parece assim, e ele já sabia, né, que ia bater ali no coisa. E aí a resposta que ele deu foi até uma resposta, ela macetou ele, mas ele também macetou ela de volta, né? Então, inclusive, a Adriane Galisteu até falou assim pra ele, que ele tava com a coisa do Coringa, né? Parece que ele tava coringando ali, né? E aí, como é que a coisa foi ficando? A resposta dele foi essa. A minha resposta é que é uma pessoa que vem me humilhando, inclusive me acusou de coisas criminais e será cobrada judicialmente, porque eu não esqueci nada do que ela me falou. É uma pessoa que esconde leite condensado. Xingar ela é uma pessoa que me humilhou desde o começo, sem eu ter feito nada. É uma troca de cortesia. Ela nunca me ofereceu nada. Por que uma pessoa que não me oferece nada de bom para alguém pode esperar flores? A gente dá para a pessoa o que a pessoa dá pra gente. Uma pessoa que vira a própria amiga e fala que vai expor os segredos mais íntimos dela. Eu nunca vou ter confiança em você. A pessoa abre um leite condensado e joga atrás do bebedouro. A gente tem que recolher o seu lixo, calcinha suja, joga pano de prato junto com calcinha e tal. Aí ela falou que tinham lá os biquínis dela. Aí o Fernando começou a chamar ela de porca, de imunda, que ela larga as coisas sujas e vem falar dele na cozinha. E aí começou os dois uma discussão ali. Aí a Gisele disse que ela não era mitomaníaca e ela disse que ninguém acreditava nele. E aí o Fernando disse que foi ela que chamou ele de mitomaníaco, tarado, psicopata, e que tá tudo anotado pro processo depois. Aí ela falou que ela não tem medo de processo, até porque todos sabem que ela é advogada, então que ela não tinha medo de nada. Enfim, Fernando e Gisele foi só isso aí mesmo. A seguir foi o Zelov, né? O Zelov basicamente reforçou aí tudo que ele já tinha falado no intervalo ali sobre o Sasha e tal.
Aí ele falou sobre o grupão. O voto dele foi na Júlia, mas foi na verdade sobre o grupão. Disse ele assim que se você for aliado do grupão, você pode fazer o que quiser, que a conversa vem depois. Que nenhuma das meninas ali do grupão teve coragem de apontar o dedo na hora que aconteceu. E que muito admira que uma pessoa que chamou ele de agressor, que chamou ele de tudo, que chamou, dá uma imunidade pro Sacha. E qual era o papel dele aí? Que ele não tem atitude nenhuma. Que a atitude dele de imunizar o Sacha foi uma covardia e que passaram um pano total para ele. E aí ele votou na Júlia. E aí ele disse que ele já deveria ter se posicionado contra o Sacha. Aliás, ele disse que a Júlia já deveria ter se posicionado contra o Sacha há muito mais tempo, da mesma forma que ela se posicionou contra ele outras vezes. E ainda por cima ele ainda falou assim para ela: por que comigo você fez um discurso? Você não tem coragem, você não tem coragem, você tá passando pano para ele. E é verdade, gente, isso não tem condição assim de dizer com relação à Júlia, tá? De uma certa forma eles passaram sim pano pro Sacha. Mesmo que depois ela tenha chamado, e eu já falei isso pra vocês, ela realmente chamou a atenção dele, ela não tá errada quando ela diz isso, mas o que o Love tá cobrando é, vocês, quando aconteceu comigo, vocês gritaram comigo na frente de todo mundo, mas quando foi o Sacha, vocês se resolveram em particular. É disso que ela tá falando, é disso, aliás, que ele tá falando, que elas deveriam ter resolvido isso na cara dele e não se resolveram. A seguir foi a Flor, tá? Aí depois, né, o Sacha disse que estão comparando a situação da Gisele com ele, do Love com a Larissa, e que o Love estava xingando a Larissa, mandando ela se fuder, enquanto ele com a Gisele não teve nada a ver. E aí o Love disse que ele não ofendeu a Larissa, e que se ele ofendeu a Larissa em algum momento, era que o público tirasse ele daí. E aí o Sacha narrou como é que tinha sido a briga dele com a Gisele na manhã seguinte. Aí a Gisele ficou pé da vida. Aí a Gisele foi lá e colocou, e disse que ele era machista e tal. A gente, foi a maior coisa. Aí depois foi o Fernando que votou foi a Flor, tá, que votou. Aí a Flor disse que estava votando na Júlia, inicialmente por estratégia de jogo, mas depois porque ela tinha ficado decepcionada com algumas coisas que tinham falado dela e tal. E aí depois ela perguntou pra Luana se a Luana tinha pedido o cavalo pra ela, e se ela não tinha dado o cavalo pra Luana, e a Luana disse que sim, tinha dado o cavalo e tal. E aí depois, se as pessoas tinham alguma reclamação dela como fazendeira e tal. Aí no meio daquela confusão lá que tava rolando, do Zé com a Júlia, a Camila começou a aparecer, gritar: que merda, Zé, que porra, Zé, não sei o que lá. Camila se destacando aí porque, ó, foi chamada de planta. Viu? Dá certo, né? Dá muito certo ser chamado de planta nessas horas. Dá certíssimo. Aí os dois se levantaram, o Love e o Sacha começaram a se levantar ali. E aí a Galisteu depois mandou os dois se sentarem de novo. E aí ele começou a narrar tudo o que aconteceu ali e tal, enfim. Aí o Fernando votou ali na Júlia, disse que ela era uma marionete e faz o que as pessoas querem que ela faça e que não vê as movimentações dela. E aí a Júlia responde, né, que o Fernando queria votar em outra pessoa, que ele era hipócrita, e que na semana passada ele disse que se sentiu forçado a votar na Suelen, porque ele não queria votar na Suelen, mas aí ele acabou votando no grupo por causa disso, então ele não podia falar do jeito que ele falou. Seja lá como for, ele votou ali do jeito que ele votou. A seguir foi a Luana. Aí a Luana disse que ela teve um insulto bastante machista, falando que ela só sabia ficar de biquíni, fio dental, mostrando o cu o dia todo, e que ela não precisa disso, porque ela tem homens demais querendo diminuir mulheres o tempo todo, usando a roupa como desculpa, e que hoje o Fernando tinha falado sobre o namorado dela, e que achou desrespeituoso, e que ele falou no mesmo discurso que uma pessoa tentou acabar com a profissão dele lá fora e tal, e que por isso ela estava votando nele. E aí quando ele respondeu para ela, ele disse assim: a minha fala sobre a sua roupa foi a partir do momento que eu pintei o cabelo
e ela me disse que eu tava parecendo um palhaço. Retaliação é o nome disso, sabia? Quer andar com os outros e mandar tomar naquele lugar e quer receber um buquê de flores? Sobre o seu namorado, eu só perguntei se ele não se incomodava de você dormir com a blusa de outra pessoa enquanto ele estava em casa. Sem falar da ameaça que tu fez hoje pra mim, que pediu pra DM dele abrir o boletim de ocorrência. E aí, gente, ela até justificou sobre isso, né? Ela falou que a produção não deixou os pijamas dela passarem e que por isso ela estava pedindo roupa emprestada de várias pessoas ali e tal, e que ela dormia mesmo com roupa de outras pessoas e que ela não achava problema com isso, tudo porque a produção não tinha deixado os pijamas dela entrarem dentro da casa. Então foi só isso que aconteceu ali, tá? Aí foi a Flor, né? Aí a Flor disse ali que ela ficou decepcionada com algumas atitudes da Júlia e tal. Falou ali que a Júlia perguntou pra Luana se a Luana tinha pegado o cavalo conforme ela tinha pedido. Aí a Luana confirmou. Aí depois perguntou, não sei pra quem, se tinha conseguido aquilo que tinha pedido. Aí a pessoa confirmou e tal. Então ela disse que às vezes as pessoas julgam ela de um jeito e do outro, enfim. Aí depois disso aí, no fim das contas, foi em cima da Júlia o voto. E aí a Júlia, quando respondeu, basicamente disse assim, que talvez ela tenha sido mal interpretada. Vamos pular essa parte aí, gente, porque já tá ficando muito em cima aí. Aí a Fernanda voltou na Júlia e disse que só estava devolvendo o voto que ela recebeu na semana passada e que ela sabe que sim, esse voto da semana passada havia sido uma estratégia de jogo deles mesmo. Então ela estava devolvendo com a mesma razão, estratégia de voto, estratégia de jogo, e era isso mesmo. E aí a Júlia até respondeu ali, né, que entendia que era estratégia de voto, estratégia de jogo, e que estava tudo certo. Aí depois foi a Júlia. Aí a Júlia votou na Vanessa. E aí disse assim que a Vanessa é uma pessoa sem personalidade. E que ela fala das pessoas, mas ela faz só um copia e cola. Que ela não sustenta as coisas que ela fala e tal, enfim. Aí a Vanessa meio que deu uma ignorada nela na hora da resposta, né? Eu nem lembro o que foi que a Vanessa falou. E aí foi a vez do Gilson de responder. Eu só sei que a Vanessa falou alguma coisa lá, gente, que assim, as meninas não gostaram muito, tá? Mas eu realmente esqueci o que ela falou, tá, gente? Porque é tanta coisa pra anotar que às vezes você não consegue voltar atrás com tudo, tá? E a gente pega o que é mais importante. Eu sei que depois dessa aí foi o Gilson. Aí o Gilson aproveitou o tempo dele pra se posicionar contra o Sasha, contra o Yuri, contra sei lá o que e tal. E aí começou a falar contra eles, dizer lá o posicionamento de mocinha, não sei o quê. Aí a Adriane Galisteu falou pra ele que aquele não era o momento dele de se posicionar contra isso, que não era pra ele falar sobre isso e tal, e que era o momento dele de votar. E aí começou toda uma gritaria ali dentro. A Adriane Galisteu perdeu a paciência com o Gilson. Olha como é que foi esse momento. Isso aqui precisa ser icônico e entrar na história da Fazenda. Olha só. Gilson, por favor, você me escute. Então tudo que for falado e dito, e o fazendeiro como responsável do momento que ele... Gilson, você tá me ouvindo? Gilson, você tá me ouvindo? Gilson, ele não tá me ouvindo, direção. Corta ele, por favor. Ok, a voto dele é na Júlia, ele não deve estar me ouvindo. A Adriane Galisteu votou pelo Gilson, né? Vocês perceberam. Ela votou por ele. Ela disse, tudo bem, o voto dele é no Gilson, né? A gente já sabia que o voto do Gilson era na Júlia, porque afinal, né, eles combinaram isso o dia todo. Não tinha como ser diferente, né? Mas foi engraçado esse voto dele aí. Aí ficou numa coisa toda aí depois a Adriane Galisteu perguntou assim pra Júlia, né, o que ela tinha pra falar sobre o voto do Gilson. Ela falou que nem ela tinha entendido direito o que tinha acontecido, mas era um voto que doía porque ela gostava dele. Aí depois foi o Juninho, né? O Juninho acho que foi o último ali a votar e tal. Aí o Juninho votou na Júlia, ele disse que fica meio assim, porque ele não tinha briga com ninguém, ele gostaria de ter um embate com alguém ali, mas estava votando na Júlia só por estratégia de jogo. Aí depois foi o Sidney disse que queria votar
no Sasha mesmo, mas votou na Júlia, porque o Sasha tá sendo protegido e que ele não tem, que o Sasha ali toda hora tá com essa proteção de grupo e tal, que a hora do Sasha vai chegar, mas que nesse momento ele ia só mesmo na Júlia, porque o grupão ali estava protegendo. Mas que ele não ficava intimidado com o olhar sereno e maquiavélico do Sasha, tá? E que a Júlia é aliada dele, que ele é totalmente contra o jogo do Sasha. Com 11 votos, a Júlia foi parar na roça, tá? Nem a Júlia entendeu, inclusive, essa posição dele e tal. Ela falou que ela não é aliada dele, mas no fim, né? Ela já disse que já imaginava que ia cair mesmo na roça, já sabia e tal. Ficou com 11 votos aí e os outros votos ficaram bem espalhados. Aí, a abertura do poder. Nessa abertura do poder, vocês viram que não teve a puxada da baia. A Luana teria que escolher quem é da baia e quem da sede ela ia indicar para ser puxado pela Júlia. E aí, como é que foi que fez isso? Basicamente, como as coisas foram rolando, tá? Como as coisas foram acontecendo. Deixa eu só pegar a minha anotação aqui. Como foi que a Luana escolheu esse poder? A Luana basicamente disse assim que ela ia puxar a Fernanda da baia. Por mais que a Fernanda não tenha feito nada para ela, a Fernanda fez uma fofoca que ficou ali mal falada e tal, e que por essa razão ela ia botar a Fernanda ali e que ela ia colocar o Fernando também por tudo que tinha acontecido ali no dia de hoje, então tinha que ser o Fernando mesmo. Enfim, foi o Fernando que a Júlia puxou. Não teve justificativa, tá? Mas todo mundo sabe que ela tava puxando o Fernando por tudo o que aconteceu ali. Resta um. Até o Fernando até olhou assim pro Sidney, né? Olhou pro Love e tal. E aí o Love mandou ele começar pelo Sidney. E aí ele começou o Resta um pelo Sidney. Aí o Sidney foi lá e foi o primeiro salvo. E aí o Sidney foi salvando todo mundo ali do grupão. O Sidney, se eu não me engano, salvou o Love, que salvou... até esqueci qual foi a ordem aí de salvamento deles, tá? Cada um deles aí foi se salvando, tá, gente? Até que ficou a Flor. Aí a Flor salvou a Vanessa, que salvou o Juninho, que salvou a Flora, que salvou ali as meninas, que ficou entre a Camila e a Gisele. E aí, entre a Camila e a... Que a Camila, aliás, estava salva e tinha que escolher entre a Gisele e a Luana. E aí a Camila pediu desculpas para a Gisele, mas que ela conhecia a Luana, a Gisele há muito mais tempo, então ia ser a Luana mesmo que ia para a roça. E aí o Fernando disse assim para ela, ó, cuidado, não vai jogar essa cadeira ali fora, tá? Não vai jogar essa cadeira em cima de mim. E aí, gente, a Luana disse não, que ele ficasse tranquilo, que ela não ia fazer isso. E aí a Galisteu perguntou, né, quem é que ela ia vetar da prova do fazendeiro. Ela, na emoção e no ranço que ela tava, ela vetou justamente o Fernando de fazer a prova do fazendeiro. Então o Fernando já estava direto ali na prova do fazendeiro. O Fernando já estava direto ali na eliminação. Então vão disputar a prova do fazendeiro amanhã o Gilson, ela e a Júlia. E aí, né, gente, capaz que o Gilson volte fazendeiro, né? Se a tradição continuar funcionando como vem acontecendo aí, todos os apontados pelos fazendeiros têm voltado fazendeiros. Então o Gilson vai voltar fazendeiro amanhã. E aí, né, pode ser que a sorte mude aí. E muito eu acho que na eliminação, gente, quem vai acabar sendo eliminada aí vai ser a Luana, tá? Depois de tudo o que aconteceu com ela e com tudo que se passou ali. E aí, no meio disso aí, gente, dessa saída deles ali, começou um outro momento ali que foi justamente, deixa eu pegar aqui o momento aqui do vídeo, tá? Rapidinho, deixa eu pegar um outro momento do vídeo, que foi ali da Camila indo pedir desculpas
pra Luana, e a Luana disse, não desculpo, você não é minha amiga. Olha só. Senão hoje tu e as meninas não vou desculpar. Então não desculpa, Luana. Óbvio que eu não vou desculpar. Só tinha duas opções, gente. Qual era o grupo? Mas não tinha outra No opção. começo, qual era o grupo? Pois é. Ai, Luana. Pelo amor, óbvio que eu não vou desculpar. Aí depois vem na casinha dizer, ai, você não é mais a menina que sofria bullying. Quem é a tua amiga há mais tempo? Quem foi que chegou aqui há mais tempo? Me poupe. Luana, eu já Por isso que conheci eu a falei, Gisele não. lá de Então, ela ficou pé da vida ali, tá, gente? Ela ficou pé da vida. Aí a Camila depois, elas tiveram uma discussão depois. Tá uma pequena discussão, não foi lá de grandes proporções ali, tá? Mas as duas realmente estavam bem pé da vida com o que aconteceu ali na formação da roça, tá? Muito pé da vida. Não dá pra dizer ali que a relação delas vai ser a mesma coisa depois, tá? Porque não vai. Aí depois que já tinha passado mais aí aquele clima pesado da eliminação, o Fernando chega assim com o Gui e olha o que ele faz. Obrigado. Que é isso, Presto? Que você tá me empurrando? Só te falei obrigado. Não era pra ser forte, não. Desculpa, não era pra ser forte, só agradecer. Pelo quê? Você me mandar pra roça. Eu te mandei pra roça. Você sabia quem ela me mandar, ó. Eu pensei que ela ia mandar mesmo, nem pensei que ela ia te mandar. Pois é, o Fernando ficou pé da vida porque o Gui mandou ele pra roça. De fato, né, foi o que aconteceu. O Gui acabou indo pra roça mesmo, tá? E aí, depois disso aí, veio lá as meninas discutindo o que tinha acontecido ali com a Camila e com a Luana. Isso aí, gente, eu vou falar mais profundamente no próximo vídeo. Mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. A relação da Luana com o resto ali do grupão ruiu de vez, né? Eu acho que agora não tem mais jeito. Olha só. Porque depois de tudo que ela fez e falou hoje pro Fernando ali dentro, gente, ela ameaçou o Fernando. Você não me conhece. Lá fora eu tenho pai, tenho mãe, não sei o quê. E aí, na hora, Camila e Gisele falam pra ela, não fala isso, cala a boca, cala a boca. Elas estavam comentando aí sobre como a Luana corre o risco de ser eliminada exatamente pelas falas que ela fez hoje e as ameaças que ela fez contra o Fernando. E, gente, isso é sério, tá? Pode ser que isso elimine mesmo ela quando ela cair na roça, tá? Pode ser que isso realmente faça a diferença contra ela. A gente vai descobrir isso quando efetivamente ela estiver na roça. A gente não sabe se ela vai estar na roça ainda. A gente vai descobrir isso amanhã, depois da prova do fazendeiro. Então amanhã eu te conto mais sobre o que a gente vai esperar desse momento, tá certo? Ó, obrigado pela sua audiência, se você chegou até aqui. Obrigado por você estar aqui comigo no canal. Desculpa às vezes que a gente atrasa um pouquinho, gente. É porque acontece tanta treta, é tanta coisa. E eu não imaginava que a cobertura da Fazenda fosse ser um pouquinho cansativa. Esses dias têm sido cansativos mesmo para mim, porque eu tô conciliando uma série de coisas para fazer, não só os vídeos do canal. Então às vezes eu fico muito cansado também. Mas tô fazendo aqui o que eu mais gosto de fazer, de comentar reality, trazer esses vídeos aqui para vocês, tá certo? Amanhã a gente tá de volta, tem mais vídeo aí comentando toda essa movimentação aí. Mas só antes da gente terminar, eu fiz uma enquete na comunidade do canal para saber quem vocês querem como fazendeiro, que volte como fazendeiro amanhã. Vamos ver quem vocês querem que volte como fazendeiro. Rapidinho, tá? Rapidinho, antes da gente encerrar. Eu acho, né, que não vai surpreender muito essa resposta, mas como vocês estão dizendo assim, que vocês estão querendo muito, talvez possa ser que se concretize. O Gilson, vocês querem o Gilson com 51%, a Luana com 27% e a Júlia com 21%. Pode ser que volte o Gilson, tá? Para manter aí a tradição de que quem o fazendeiro indica acaba voltando fazendeiro. Vamos ver se isso se concretiza, né? Agora sim. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.